E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um episódio aqui do nosso Pod Ravena, nossa dose aí semanal de marketing digital, mas porém e sempre com uma pitada de coisinhas engraçadas, né? Porque a gente adora. Hoje vai ser um pouco diferente, tá? Porque hoje eu vou trazer um pouquinho de história, eu vou trazer um pouquinho de superação, eu vou trazer também um pouquinho de família. Como assim, Ravena? Como é que você vai trazer um pouquinho de família aqui pra dentro? Eu trouxe literalmente minha família aqui pra dentro do Pod Ravena. Hoje a nossa convidada especial é dona da Farmácia da Hora, tá? A gente já falou bastante de produto, acho que no segundo episódio a gente falou muito de produto físico e nada mais justo de trazer uma representante do segmento aqui pra dentro do nosso Pod Ravena. E com vocês, Marta da Hora. Não, Boa não é da hora. noite. Agora me deu, não é paz. É paz. É, Marta não tem da hora, Marta é É paz. paz. É. O Mas da me- hora vem do sobrenome da família da gente, né? Da minha avó, a mãe do meu pai, e que quando a farmácia foi aberta, foi sonhado por esse nome de colocar o da hora da minha avó. E também porque, voltando já no tempo e já começando aqui, né? A gente vai falar de legado, a gente vai falar de um legado com muito carinho, que fica na memória da gente. Júnior tinha o nome da hora, né? Tinha. Porque ele levava o nome de Tchutuca e ele tinha o sobrenome da hora. No caso, você e Nike não tem. Mas, querendo ou não, acaba sendo a representatividade de tudo, da Sim. família e dele também. Sim, sim. E aí, já que a gente tá falando de Júnior, bora falar pras pessoas quem é Júnior, né? No meio dessa história, desse bereguedego que tem a ver produto físico com Júnior. Esse Júnior não é meu marido. Júnior, foi o idealizador da Farmácia da Hora, né? Ele sonhou, idealizou e realizou esse sonho de abrir uma farmácia lá no bairro, né? Um bairro que tinha muito essa necessidade de ter uma farmácia. Então, ele criou isso e realizou, né? Então, ele ficou com a farmácia durante 5 anos. Ele é meu irmão, né? E depois de 5 anos, ele faleceu. E quando ele faleceu, eu já trabalhava com ele lá na farmácia. Na verdade, eu primeiro fui para poder ele fazer uma viagem. Ele me pediu para que eu ficasse lá 3 dias. E depois desses 3 dias, ele foi gostando e aí foi me pedindo para me ficar mais um pouco. E aí eu acabei ficando e aí a gente fez um acordo. Eu lembro que na época eu falava com ele sobre o salário, né, quanto seria que ele ia me pagar para poder eu ficar e tal, porque eu trabalhava comissionada na Aviação Rio Doce. Então, e aí a gente fechou um acordo e eu decidi vir para trabalhar com ele na farmácia. E aí foi quando aconteceu o acidente, ele faleceu e eu resolvi dar continuidade na farmácia. E como surgiu, assim, surgiu de onde? Por que ele teve essa ideia de ter? O bairro que ela citou, só fazendo um adendo aqui, é o Salobrinho, que foi de onde ela mora lá ainda, né? É onde a gente mora, nossa família inteira mora, na verdade. E aí essa farmácia que ela citou é no Salobrinho, lembrando que é um bairro que tem, na época, acho que devia ter menos de 10 mil habitantes, e não tinha farmácia no Salobrinho. Então, literalmente, ele trouxe um grande problema, porque pra gente conseguir comprar medicação, a gente tinha que vir em Itabuna ou a gente tinha que ir pra Ilhéus. E pra Ilhéus, diga-se de passagem, são 40 minutos dentro de um ônibus pra poder comprar dipirona. Então, ele sanou esse problema que tem tudo a ver com marketing também, né? Que você tem um problema e você traz a solução. Então, ele trouxe essa solução pra ali, pra dentro do bairro, né? Como foi esse início? Você tem conhecimento? Ele já tinha chegado a conversar com você sobre isso? Assim, ele foi sonhando. Primeiro, ele trabalhava em uma distribuidora, né? Em uma empresa que distribuía medicamento. E ele foi embora para Brasília. E depois, quando ele voltou, ele foi trabalhar em uma farmácia aqui em Itabuna mesmo, né? E de acordo ele estava trabalhando nessa farmácia, as pessoas lá do bairro pediam que ele levasse o medicamento. Então, ele servia como um correio para poder comprar os medicamentos das pessoas lá no bairro. E daí, ele sentiu o desejo, viu a necessidade do bairro e sentiu esse desejo de abrir uma farmácia lá, né? Então, surgiu daí essa necessidade, né? Que ele ficava levando os remédios, né? Ele vinha trabalhar e ele levava para os vizinhos, as pessoas que sabiam que ele trabalhava em farmácia, então comprava na mão dele e
ele pegava lá na farmácia, né? Comprava e levava. Diga-se de passagem, inteligentíssimo, né? Que ele viu a necessidade, viu o problema e trouxe a solução da melhor forma possível. E já começou grande, assim, para a gente parar para analisar, era o melhor ponto, porque é na praça, ainda é no mesmo local. Na Praça do Salobrinho, boa localização. Então, assim, ele literalmente, ele começou com o pé direito, assim, na porta. E já começou. E você trabalhou com ele. Como era trabalhar pra ele nessa fase? Como era pra você estar ali com seu irmão trabalhando? Graças a Deus, a gente sempre se deu bem, né? Então, assim, quando eu fui trabalhar com ele, eu usei o termo, né? Meu irmão, eu quero trabalhar e quando eu tiver que sair, eu quero sair sem brigar com você. Então, assim, quando não der mais, a gente vai encerrar. Aí ele, não, minha irmã, a gente não vai brigar, não. Então, ele sempre me deixava muito tranquila em relação a isso. E quando eu fui, eu senti também esse desejo, a vontade de estar com ele, trabalhar com ele. Talvez por conta do que ia acontecer, então eu estava senti essa necessidade e ele também, né? E quando eu fui trabalhar com ele, foi tudo muito leve. Muito leve. Então, assim, eu cheguei com vontade, com gás. Eu tinha acabado de fazer administração, que na época, quando eu comecei a fazer administração, que eu estagiei lá na farmácia também, no curso de administração, que era administração em pequenas e médias empresas, e aí depois passou a ser tecnólogo em processos gerenciais. Então, eu estagiei lá, ele gostou desse estágio meu, e aí foi quando ele viajou, ele ia viajar e me pediu para ficar lá, né? Então, assim, foi muito tranquilo e muito desejado, assim, e era um sonho realizado meu de estar fazendo ali. A parte, eu fiz uma pós também em marketing naquela época, né, e gestão de pessoas, então assim, eu tava ali trabalhando, trazendo inovação, né, novos produtos. Gente, há 17 anos atrás. Né, trazendo novos produtos para dentro da farmácia, botando em prática, assim, o que eu tinha aprendido, então assim, foi muito legal. Foi muito legal. Eu aprendi muito. E quando ele faleceu, o que passou pela sua cabeça? Tipo, teve algum momento que você pensou em desistir, em abrir mão da farmácia e não seguir com o sonho dele e não seguir com o legado dele? Não, nunca passou pela minha cabeça não continuar. Eu tive muito medo, muita insegurança, isso eu tive. Mas antes dele falecer, eu lembro que eu tinha sido demitida por ele, né? Ele tinha me demitido. E até o momento lá, eu não entendi. Assim, a gente tinha conversado e eu achava que ele tinha me demitido porque eu tava com desejo de trabalhar com Mary Kay, né? Então eu tava trabalhando com Mary Kay e aí foi quando ele me demitiu. E logo em seguida, ele me pediu para que eu tomasse conta da farmácia, porque eu ficasse com a farmácia. Aí eu falei assim a ele que... eu não sei se eu quero. Aí ele, por que não? Aí eu falei assim, meu irmão, eu tenho medo de te falir. Aí ele, não, minha irmã, você e ele, não se vai... aposentadoria, e ficaria em casa. Não, é porque, na verdade, ele tava trabalhando com cesta básica já. Eu lembro que ele ia pro Japu levar cestas básicas, eu lembro. Aí ele começou a entrar nesse ramo de cesta básica. Então, ele pediu para que eu tomasse conta da farmácia. Isso tudo muito, muito em cima, assim, né? Um mês. E aí, quando ele me pediu, eu... fiquei com essa dúvida, sem querer, e com medo. Ele, não, minha irmã, mas você vai conseguir, você sempre consegue. Aí eu falei, tá certo. Aí ele passou um dia à noite, uns 2 dias antes do acidente, ele passou lá em casa, e aí, minha irmã, já decidiu? Aí eu falei assim, então, meu irmão, vamos ver. Só que aí, logo em seguida, aconteceu o acidente, e eu me vi assim, eu falei, meu Deus do céu, se ele queria, eu vou. E aí eu comecei a pensar, a gente passou alguns dias fechado, e eu o tempo todo pensando, né, que como ele gostava que fosse. Então, assim, ele queria muito atender a comunidade do Salobrinho, ele pensava muito no compromisso com a comunidade. Então, eu pensei muito nisso, no compromisso que ele tinha com a comunidade, para poder dar sequência. Então, ele foi a sua força para continuar, ou teve algo a mais? Ele foi a minha força, assim, a vontade, o desejo dele de atender a necessidade do bairro, da comunidade, foi algo que me deu muita força, porque eu pensava muito no que ele sonhou, né? Quando eu pensava muito, assim, no que ele sonhou, eu sempre dizia, meu Deus, Júnior faria o quê? Júnior faria isso. Eu sentia uma necessidade muito grande de conversar com ele, né? De tirar dúvidas, porque quando ele estava ali, antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, eu ia conversar com ele e perguntava a ele. Então, assim, eu senti muito isso.
Senti muito essa necessidade, mas o que me dava força e coragem era saber que ele queria que acontecesse. Ele queria que a farmácia fosse aberta no horário certo, ele queria que as contas fossem pagas na data certa, ele queria que fosse tudo feito certinho. Então, eu sempre pensava assim, em como ele faria. Enfim, me deu um branco. Eu ia fazer uma pergunta aqui agora com relação ao que você falou, mas minha mente divagou aqui, mas beleza. Chegou aquele momento que você parou e pensou, agora é comigo, tá? E literalmente agora é comigo. Como foi você lidar com o fato de não ter mais ele pra perguntar, pra questionar, ou pra validar uma decisão que você tomasse? Porque naquele momento que ele foi, não tinha mais, não foi uma viagem que ele fez, ele simplesmente foi muito rápido, né? Foi uma forma muito abrupta. Como foi você que ter que lidar com a tomada de decisão sozinha? Eu tô sozinha e agora eu preciso tomar decisão. Tanto com relação à farmácia, quanto com relação à equipe, quanto com relação a tudo, né? Até porque vale lembrar que nós somos mulheres, você tem família, casada, tem filho. A Raíza na época tinha o quê? A Raíza tinha 11 anos. 11 anos. Então como foi pra você ter que lidar com tudo isso sozinha? Assim, foi muito desafiador, porque eu literalmente não sabia de nada como organizar a documentação da empresa, eu não tinha contato, network, né, assim, não tinha conhecimento de nada. Então, assim, as pessoas que eu ia, elas conseguiam me ajudar o mínimo, né, então, assim, então eu fui atrás da contabilidade, que já era a contabilidade da empresa, e aí pedi ajuda a eles, e aí eles foram fazendo esse processo. E só que eles me encaminhavam, tipo, para a prefeitura, para poder pegar alvará, para vigilância sanitária. E eu lembro que na prefeitura eu tive um desgaste muito grande, porque eu ia em um local onde eles me indicavam que era para ir, chegava lá, não era. Aí mandava eu ir para outro lugar, eu ia para outro lugar, mandava ir para outro. E aí eu ficava nesse vai e vem, até que eu consegui, pedindo ajuda na contabilidade. Aí a contabilidade conseguiu me ajudar também nessa parte externa, assim, da prefeitura, né? Pra poder eu conseguir. Mas eu lembro que foi muito desafiador. Eu lembro que eu saía de casa, ele tinha deixado uma estrada vermelha. Eu lembro. Então, quando eu ia, eu vejo bem isso, eu indo lá na casa de Painho pegar a estrada para poder ir pro centro, né? Pra ir pra prefeitura. E eu falava assim, meu Deus, eu vou pra onde? Eu vou fazer o quê? E eu só sabia ir pra prefeitura. Então eu chegava lá na prefeitura e aí ia em busca, né, de como era que eu ia solicitar. E tinha protocolo daqui, protocolo de lá. Então, assim, mas eu me lembro que quando eu tava abrindo aquele portão pra tirar a estrada várias vezes, eu ficava assim, meu Deus, me dê uma luz. Pra o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Como eu vou fazer? E eu sei que Deus foi clareando, botando as coisas assim na minha mente. E eu fui buscando, fui indo. Eu tive a ajuda também de um representante que confiou em mim, né? Porque a maioria das empresas, como o Júnior tinha falecido, o medo deles era que eu não ia pagar as contas, as coisas que ficaram. Então, eles não tinham, claro e óbvio, como me vender, né? Confiando apenas na minha palavra, né? Mas teve um dos representantes, que eu sou muito grata a ele, nunca esqueço. E ele continuou me vendendo. Então, e por partes, quando os medicamentos acabavam, eu vinha aqui em Itabuna e comprava na Pague Menos, na Drogazil. Eu vinha com meu cartão, comprava as faltas que tinha e levava para poder não deixar faltar. Faltar nada. Lá na farmácia, lá no Salobrinho. Então, eu comprava assim, 2, 3 unidades e revendia pelo mesmo valor, mas para não faltar, né? Até eu conseguir fazer o processo de compras. Até criar confiança e os representantes Isso. passaram a te fornecer os produtos, né? Uma coisa que eu achei interessante no que você falou é que, assim, você não sabia o que fazer. Você já era formada em administração, que hoje é processos gerenciais, tinha pós em gestão, e, às vezes, o quanto a faculdade, às vezes, é falha em nos passar o que realmente é necessário para que a gente consiga administrar uma empresa. Sim. Eu acho que fica tudo muito na parte teórica e esquece muito da prática mesmo, de mostrar pra gente isso, aonde você vai conseguir resolver seus problemas, quais são as documentações que você precisa fazer, qual é a parte que a responsabilidade é da contabilidade ou a responsabilidade é da parte administrativa. Eu acho que falta muito disso. Você sentiu essa falha ali, no caso, na educação, e que não é uma coisa de uma faculdade, é a grade curricular, eu acho, de quase todos os cursos, né? Sim.
Então, tinha muita coisa que eu me lembrava de que eu tinha feito na faculdade, né? Que eu tinha estudado, quando eu fiz o estágio também, muita coisa. Só que acontece o seguinte, a teoria é muito diferente da prática, né? Na teoria, tá tudo ali muito detalhado, passo a passo, como você vai fazer. Mas quando você vai para a prática, você não consegue chegar lá no setor certo e a pessoa ali atender e fazer o que tem que ser feito. Então, assim, eu tive que ir para um setor, para outro setor, para outro setor, e um ficava me jogando pro outro. E resultado de tudo é que no final, o primeiro local que eu tinha ido foi onde eu ia conseguir, entendeu? Só que eu não sei se era uma falha de comunicação minha, né? Ou se realmente eles ficavam adiando, né? Para que eles tinham outras coisas a fazer e achava, não sei, mas eu tive essa dificuldade. Não é pauta, mas eu vou perguntar. Você sentiu mais nesse começo, assim, algum empecilho pelo fato de você ser mulher e ter que estar administrando e tocando empresa sozinha? Não, eu não senti. Talvez eu não tive essa percepção na época. Pode ter sido e eu não tive essa percepção. Mas eu acredito que a minha inocência, a minha falta de conhecimento era o que trazia, assim, tipo, assim, o interesse de alguém me atender. Sim. Entendeu? Então, o que vale ressaltar é que Marta é muito nova, né? Sim. Muito nova, gente. Então, e aí, a gente já tem essa... A CUT da gente, né, já facilita a nossa vida, que a gente não aparenta a idade que a gente tem. Sim. Então, às vezes, as pessoas acabam realmente tomando conta, tomando nosso fôlego de toda a situação, né? E acaba fazendo a gente de besta, vamos falar assim. Porque assim, a falta de conhecimento, de experiência, né? E a forma, talvez, pacata minha de chegar e de conversar, talvez não interessasse, né? Não é uma tal que vem chegando aí, né? Não era, né? Na época, assim, porque hoje eu me sinto bem, bem confiante. Eu sei. Não, essa mulher é a mulher do levanta a mãos pros céus e agradece, só veja o lado positivo das coisas. Aqui é a pessoa que você pode pedir um conselho, você vai sair às vezes com raiva, sai. Mas ela vai sempre ver o lado positivo das coisas, sempre, é incrível. E como foi pra você, como é, né? Tocar um negócio com tanto significado emocional, porque a gente tá falando de um negócio, sim, mas tem um fator emocional muito grande, por tudo que aconteceu, pelo fato de ser um sonho e um negócio do seu irmão, pelo que aconteceu e todo o demais, né? Na verdade, eu fiz tudo com muito amor e pensando muito nele, né? Pensando muito no que ele faria e como seria ele aqui. Então, assim, foi tudo feito com muito amor, principalmente porque era dele, então eu me sentia ainda mais na responsabilidade de que desse certo, pelo desejo, pelo sonho dele. Então, assim, eu fiquei indo em busca de conhecimento, de pessoas que pudessem me ajudar. E eu já tinha feito a faculdade de processos gerenciais, né? E aí me senti na necessidade de fazer o curso de farmácia. E quando eu fui fazer o curso de farmácia, para mim também foi muito desafiador. Primeiro que eu não sabia nada de química. Eu no primeiro, segundo, terceiro ano, eu não tive uma boa base, né? Nessas matérias. Então, quando eu cheguei lá na faculdade, eu senti a necessidade cá, que eu falei assim, meu Deus do céu, para eu tocar isso aqui, eu acho que eu preciso fazer o curso de farmácia. Apesar da teoria ser totalmente diferente da prática, né? Porque, assim, o que eu vivo hoje de farmácia, pouco é o que eu vi, né? Então, assim, algumas coisas para que a gente esteja dentro da lei, dentro do que tem que ser feito. Mas, assim, a prática é totalmente diferente. Então, assim, eu fui. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, o primeiro dia foi Química Geral. Então, eu cheguei numa sala, minha turma era uma turma pequena, e aí a gente teve que se juntar com a turma do segundo semestre. Então, assim, a maioria das pessoas que estavam lá tinha perdido em Química Geral. Então, falava horrores dessa Química Geral. E eu lembro que eu estava sentada e vendo aqueles colegas lá falando dessa Química Geral, que era muito difícil, que não sei quantas ali já tinha perdido, a maioria tinha perdido, e estava repetindo a matéria, e eu levantei para ir embora. Eu levantei, me emociono nessa hora. Me levantei para ir embora, e quando eu cheguei na porta, alguma coisa me disse assim, fique, veja. Então, aí eu peguei e fiquei. Então,
quando eu fiquei e na primeira aula, eu gostei da aula de química. E aí fiquei. Já perdeu em alguma matéria? Já. Inclusive... Muito me admira ela ter perdido. Mas ela passava em tudo. Na verdade, eu fui pra final, né? Sim, então não perdeu. Não perdi, mas eu fui pra final. E perdi em um amorfo. Eu perdi em um amorfo no primeiro semestre. Porque a única matéria que eu passei foi Química Geral. Eu me dediquei tanto pra Química Geral que eu passei. E eu me lembro que a coordenadora do curso, ela falou assim, você passou em Química... Você passou em Geral e perdeu em Mofo? Eu falei, perdi em Mofo. Mas passei em Geral. Então, assim... E me lembro que eu fui pra final da maioria das matérias. Normal, como é que falava lá na faculdade? E era muito desgastante pra mim, porque assim, eu me lembro que eu tomava aula particular, Sim. Né? Então assim, como eu era zero cálculos, né, de química, física, essas coisas, então eu tomei muita aula particular. Pra poder conseguir. Pra poder eu conseguir. Mas eu terminei no tempo certo. Mas eu lembro que lá na UES, time bom vai pra final, como é? Só time bom que vai pra Só final. time bom que vai pra final. Pois é, na época eu não pensei nisso pra eu melhorar, assim, meu... Eu acho que a gente lá das exatas, a gente falava isso, que era pra ver se dava um ânimo. Dava um ânimo, né? Eu não pensava nisso. Eu ficava arrasada mesmo. Falando, eu vou entrar na parte da expansão, mas não da parte prática. Mas qual você... Tipo assim, como você acha que seria a reação de Júnior se ele pudesse ver hoje o quanto você fez o sonho dele crescer? Rapaz, eu acho que ele estaria muito feliz, porque o sonho dele era realmente atender aquela comunidade da forma como a gente atende. Com carinho, com cuidado, com atenção. E ela falou da questão do responsabilidade. Horário. Ela bate na tecla até hoje. Tem horário pra abrir, horário pra fechar. Tudo. Aliás, o horário pra fechar às vezes ainda se estende um pouquinho, porque é incrível que todo mundo só chega pra comprar pontapé e fechar. Na hora que baixa a primeira porta, mas é incrível como é o mesmo padrão de tudo, desde quando começou e só cresce. Cresce ao ponto de hoje a Farmácia da Hora ela já ter 2 unidades. Uma no bairro de Salobrinho, que é a matriz, né? E hoje no bairro Vilela, que também é um bairro de Ilhéus. Já é um bairro maior, não era tanto um bairro carente quanto Salobrinho. Então, teve diferença de lidar com públicos diferentes, porque eu acho que são públicos diferentes. Sim. Teve muita diferença. Pra mim, foi um desafio também, né? Mas quando eu resolvi abrir a outra farmácia, foi em busca também de conhecimento, porque eu queria muito conhecer, saber como era trabalhar com a outra farmácia. E eu pensava muito em trabalhar em alguma outra farmácia para poder absorver conhecimento e trazer lá para a farmácia do Salobrinho, para a gente crescer, né? Eu queria, então, muito aprender. Até hoje eu sou assim, eu fico em busca de conhecimento para eu poder melhorar mesmo. Então, quando eu cheguei lá, eu senti muita diferença, porque no Salobrinho todo mundo me conhece, desde que eu nasci. Então, assim, você chegar e muitas vezes ser rejeitada, né? Porque eu cheguei e quem tinha o conhecimento era o antigo dono. Sim. Então, assim, muitas pessoas falavam a falta que sentia, e ele é uma pessoa espetacular mesmo, a pessoa que eu comprei a farmácia. É uma pessoa espetacular, um amigão que hoje eu considero muito como meu irmão, que quando o Júnior faleceu, ele também me ajudou lá na farmácia do Salobrinho. Ele e a esposa dele trabalhou comigo como farmacêutica e ele ia pra lá ajudar ela. Então, me ajudava. E aí a gente pegou essa amizade, né? Então, eu tenho como um irmão. Mas a minha dificuldade maior é isso, porque eu estava muito sentida... Eu me sentia muito acolhida lá no bairro do Salobrinho. E quando eu fui para o Vilela, foi diferente. É porque no Salobrinho meio que tinha proteção de tudo, né? Tudo, tanto das pessoas que te viram nascer, crescer, sim, da família que tava ali do lado, e você chega de um lugar onde ninguém te conhece, de repente aparece uma loura aqui. Como assim? Do dia pra noite eles dizem assim, como assim não é mais de fulano? Porque querendo ou não, tinha concorrente, porque lá já é um bairro que já é muito mais estruturado do que o Salobrinho. O Salobrinho... Abriram-se farmácias, mas não foram pra frente, elas fecharam, acho que abriu... Não, antes de abrir a farmácia da Hora, tinha um posto farmacêutico. Sim. Lá do outro lado da pista. E antes, bem antes, eu era criança, já teve uma farmácia lá.
E quando o Júnior abriu, tinha esse posto, só que a gente abriu num dia, no outro o posto fechou. Júnior abriu num dia, no outro o posto fechou, porque não pode, né? Ficar posto de medicamento. Tem que ser farmácia. Quando abre uma farmácia, aí tem que ter uma quilometragem de distância para ser posto. Entendi. Então, logo em seguida, fechou. Mas, assim, o posto de medicamento não vendia de tudo, né? Não Sim. podia vender antibióticos controlados, era só os MIPs que a gente chama de medicamentos isentos de prescrições. Mas aí, por exemplo, mas no Vilela não, porque no Vilela já tem outras Não, farmácias. no Vilela já tem outras farmácias. Já tem, então, querendo ou não, já tem público, já tem concorrente, já Sim. tem as pessoas que são protegidas pela comunidade, porque já estão lá há mais tempo. E como foi adentrar esse espaço, tomar conta desse espaço? Rapaz, foi também um sonho, né? Então, assim, eu acredito que quando a gente tem um sonho, a gente vai... Eu, por exemplo, eu vou focada no meu sonho. Então, assim, eu não busco muito olhar para os outros, nem como os outros fazem. Mas eu busco fazer, assim, o meu melhor. Como é que eu posso dar o meu melhor aqui e trazer essas pessoas para que elas se sintam acolhidas comigo e me dê credibilidade também, me dê confiança para comprar, para poder fazer parte aqui da minha farmácia. Você diria que a farmácia do Vilela, então, é o seu sonho? Porque a do Salobrinho é a de Júnior. A do Vilela é o seu sonho. É o meu sonho. A do Vilela é o meu sonho, é o meu bebê. A gente tem só 2 anos lá no Vilela, mas é o meu bebê, é o meu sonho, é onde eu tô tendo aqueles desafios diferentes da do Salobrinho, que no Salobrinho eu tive um desafio de falta de conhecimento e ter que construir tudo isso. Hoje eu tenho uma bagagem, mas eu tenho outros desafios lá no Vilela que eu não tinha no Salobrinho, né? Então, assim, de estar reestruturando tudo. Então, mas é assim, muito gratificante, é muito amor, é literalmente eu ter gerado ali. Diga, nesse nicho que você trabalha hoje, né, na farmácia, o que você acha que mudou da época do Salobrinho pra hoje que você tá no Vilela? Qual foi a principal mudança em todos esses anos? São 17, são 15 anos de diferença de uma farmácia pra outra, eu vou colocar assim. O que você acha o que mudou? O que representa a mudança de uma pra outra? E eu digo mais do seu nicho mesmo, assim, do mercado. O que é que você vê de mudança nesses 15 anos aí entre a primeira farmácia e a segunda farmácia? Não entendi. Por exemplo, você falou que existem diferenças. Existem diferenças entre uma e outra. Qual é o fator principal de diferente das duas farmácias? Acho que seria sua experiência ou talvez não? Minha experiência. E assim, quando a gente vai adquirindo conhecimento, a gente também vai vendo o tamanho da responsabilidade. Então, assim, você sentir o peso da responsabilidade é algo que também que te amedronta, né? E pelo fato de que no Salobrinho eu me sentia confortável, porque todo mundo me conhecia e eu sentia aquela segurança, lá no Vilela é diferente. As pessoas hoje já me conhecem, hoje já tem um carinho muito grande por mim também. Mas quando eu cheguei, eu senti mesmo, foi público. O público é diferente, né? É muito diferente o público. Foi o público e, tipo assim, lá como lá é maior, o público é diferente, tipo, até as receitas eram diferentes. Então, assim, eu descobri que muita coisa eu não sabia, né? Muitos medicamentos eu não conhecia. Então, logo no início, eu sentia essa dificuldade, assim, meu Deus do céu. Falando até trazendo uma parte, até os produtos, eles são diferentes. São porque diferentes. Os produtos... eu acabo tendo um pouco de conhecimento, né? Porque eu já tive lá dentro com você. O público do Salobrinho são aqueles produtos que são mais baratos. Vamos dizer assim. E lá no Vilela eu vejo que já tem não sei se é pelo tamanho, se é pela expansão, se é pelo acesso que as pessoas acabam tendo mais. Mas, por exemplo, lá tem muito mais produtos que viralizam no TikTok. Lá tem muito mais que é diferente do Salobrinho. O Salobrinho acho que ainda fica muito preso, né? Ainda tem esse tradicional muito preso. Eu acho assim que lá no Vilela, tipo, Salobrinho, eles têm na verdade, eu acredito que a parte dos produtos era algo que vinha de mim. Sim. Então, assim, era o que eu imaginava. Sim. E por isso que eu vinha em busca de conhecimento, por isso que eu queria ir pra fora, que era pra poder eu trazer coisa nova pra dentro do Salobrinho. E eu consegui fazer isso através da farmácia do Vilela. Sim. Né? Porque quando eu cheguei lá, eu vi outro mundo, eu vi outros tipos de produto, eu conheci outras pessoas, conheci outros representantes, outros fornecedores. Então, assim, eu pude agregar pra Salobrinho. Então, Salobrinho
ele cresceu também por conta desse conhecimento que eu tive lá, diversidade de produtos. Eu comecei a ingressar no Salobrinho, a botar no Salobrinho, mas o que acontece? Os gostos são diferentes, entendeu? Então, assim, não são todos os produtos que no Vilela sai bem e que Salobrinho sai também. Então, existe uma diferença muito grande do gosto pessoal das pessoas, entende? Então, e eu acho que isso não é só entre Salobrinho e Vilela, mas, tipo assim, se eu for abrir em outro lugar, eu tenho que olhar, direcionar para o público de cada lugar, entendeu? Então, assim, o que eu vindo mais no Salobrinho não é o que eu vindo mais no Vilela. Por exemplo, no Salobrinho, o público a maioria, assim, o que a gente chama muita atenção é um público mais jovem, que são os estudantes da UESC. Então, assim, já lá no Vilela é diferente. Então, assim, eu vou trazer um exemplo. Eu vindo muito mais preservativo no Salobrinho, trazendo para uma coisa mais simples, do que no Vilela. Entendeu? Então, assim, mas por quê? Por conta O público é jovem. O público é jovem. E deixa eu fazer uma brincadeira aqui, que não estava no script. Pensando na Oi Pink, pensando em Virgínia, que eu sei que você acompanha esse trem lá junto comigo. Você teria coragem, ou já teve esse sonho, essa vontade de franquear a Farmácia da Hora? Tornar a Farmácia da Hora uma grande franquia de farmácia? Com certeza. Eu sonho muito. E, inclusive, hoje na reunião que eu tive com as meninas, eu sempre falo a elas assim, a gente ainda é pequenininha, mas o meu sonho é ser grandão. Então, assim, eu quero muito crescer, eu quero muito oferecer para as minhas colaboradoras o que uma empresa grande oferece. Então, hoje, o que eu estava dizendo para elas era exatamente isso. Que nós hoje somos pequenas, mas a gente vai ser grande. Então, você fala que vocês são pequenas, mas eu vejo vocês já como uma grande. Porque, por exemplo, se a gente for pensar em variedade de produtos hoje, você não é só uma farmácia. Você vende remédio, medicação, você vende cosméticos, você vende produtos de cuidados pessoais, você vende primeiros socorros, você vende, se tiver guarda-chuva, lápis, tudo que, literalmente, o que a pessoa precisa, você vende. Então, eu não consigo mais enxergar vocês como uma pequena. Pra mim, a farmácia pequena seria o quê? Eu acho que a farmácia de um bairro, que não é que... No Salobrinho acaba sendo, Vilela também é um bairro, mas tem... Eu, por exemplo, Vilela eu vejo muito como se fosse uma cidade dentro de Ilhéus, é como se fosse o bairro de Fátima aqui em Itabuna, né? Que é uma cidade dentro da cidade, com seu comércio, com suas características e tudo mais. Mas, assim, é grande, porque você já, tipo, você chega na Pague Menos, você chega na Farmácia da Hora, tem os mesmos produtos. Sim, sim. Mas eu digo crescer em termos de expandir mesmo. Sim. Sabe? Mas, assim, a variedade de produtos que nós temos é uma variedade significativa, assim. E eu fico em busca realmente de diversificar esses produtos, de trazer e conhecer o que o público quer e trazer para eles, né? E a gente também trabalha com encomendas de produto. Então, assim, se a pessoa chega lá e eu não tenho, eu busco ter. Para na próxima vez que o cliente for, a gente ter. E dependendo, chega no dia seguinte. Então, eu costumo dizer assim, a gente não vende só medicamento. A gente vende até medicamento. Né? Porque o que você procurar e tiver dentro do nosso alcance, a gente vai. E o que você acha que faz a Farmácia da Hora ser tão querida e ser escolhida? É o atendimento. É o atendimento, né? É o acolhimento, é o cuidado. Tá. E no marketing, vamos entrar agora na parte de um pouquinho do marketing digital, principalmente, que é o objetivo do podcast, né? O que você acha que funciona hoje para a Farmácia da Hora? Dentro do marketing, vamos focar nas redes sociais. Dentro das redes sociais, o que você acha hoje que funciona para a Farmácia da Hora? As publicações que a gente faz no stories do WhatsApp. No status do WhatsApp. Isso é incrível. Então. Isso é incrível. Eu tava dando uma palestra ontem e eu falei, né? Eu fiz uma brincadeira lá na escola. Eu perguntei a todo mundo, tipo assim, quem tinha celular com câmera? Não precisava ser o melhor celular. Um celular com câmera. E todo mundo tinha celular. E aí eu fiz uma pergunta, né? Dentro dos 5 aplicativos principais, qual de vocês tem pelo menos um? E é incrível como, eu acho que 80% tinha todos, os 5. Que é TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp e Kawaii. Incluindo a diretora da escola. Ela tinha todos os aplicativos no celular. Você acha que estar presente, não em todos, que eu sei que, por exemplo, Kawaii eu não utilizo, eu não produzo conteúdo lá, eu acho que você também não é um aplicativo muito comum, é mais de consumo mesmo do que necessariamente de produção de conteúdo. Estar presente em todos esses canais é um diferencial?
ou não é um diferencial para a empresa de vocês? É um diferencial. Lembrando que o WhatsApp também é um canal de vendas, né? E é um canal de vendas muito direto, porque você está diretamente ligada no... É o aplicativo principal hoje do Brasil. As pessoas, elas utilizam mais o WhatsApp, que, por exemplo, nos Estados Unidos não é normal a utilização do WhatsApp. A taxa de utilização é bem menor, mas no Brasil a gente gosta mesmo de troca de mensagens, né? É característica nossa. E tá presente ali no WhatsApp faz com que você esteja diretamente... É como se você estivesse conversando com a pessoa. Meio que o WhatsApp meio que trocou o cara a cara com a pessoa. Agora você faz o WhatsApp. Então, publicar no status do WhatsApp te traz essa maior visibilidade. Muitas vezes até mais do que o Instagram. Porque quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente vai analisar é o quê? São as conversas que estão lá do WhatsApp que aconteceu durante o momento que você estava dormindo. Então, hoje é o principal meio de vendas, mas o Instagram também pode se tornar esse meio de vendas, tá, gente? Sim. Só quis fazer essa observação. Mas você acha que é importante a sua empresa, a Farmácia da Hora, tá nesses meios de comunicação? Com toda certeza. Com toda certeza. E a gente movimenta e a gente tem resultados. Você, enquanto a dona da sua marca, né? A dona da sua empresa, qual a sua opinião sobre ser blogueira da sua marca? Mulher, assim, no início eu era meio tímida, né? Mas agora não, agora ninguém perdeu vergonha e eu não encontrei, então eu não tenho mais vergonha. Então, assim, é muito tranquilo pra mim. Eu fico falando, tipo assim, marcas, por exemplo, como a CIMED, que é uma marca também... Que é medicamento? Não é medicamento? CIMED é medicamento? Também. Também é medicamento, mas eu vejo muito pela questão do gloss, né? Daqueles hidratantes labiais. O quanto a CAMED e a CIMED cresceu depois que os donos da marca, que é aquele... eu não sei o nome dele, é incrível. Eu sei quem ele é, mas eu não sei. Eu sei que ele é sempre o cara da CIMED, mas eu não sei como é o nome dele. Acho que é João. Alguma coisa. Mas o quanto houve de crescimento, e já tem dados, já tem Sim. números e estudos aí nas redes sociais, o quanto a CIMED cresceu depois que ele e a esposa decidiram se tornar o rosto da sua marca. E eu acho que hoje você é o rosto da Farmácia da Hora. Quando eu perguntei a questão do... Qual seria, né, o que torna a Farmácia da Hora tão querida e que você falou que é o atendimento, eu ainda acho que é a sua personalidade, sabia? Eu acho. Eu acho que é muito, porque você traz muito de você dentro da farmácia. Sim. E traz muito de você dentro do atendimento. O quanto as coisas que você preza e que você acredita dentro. Então, eu consigo, vendo de fora, consigo enxergar você como o rosto da sua marca, a personalidade da sua marca. E você deixa isso claro nas suas redes sociais e o tempo todo. E é isso, a gente... É porque sai de mim, o cuidado vem de dentro de mim, né? Então, assim, eu acredito que acaba... sendo realmente a cara, né? Mas o que eu quero dizer, atendimento é por conta do cuidado. Sim. Acho que cuidado é o que te representa. Né? E a gente vai caminhando pro final. Mas hoje foi um papo mais mesmo. Eu quis trazer mais, tipo, como o último episódio foi muito técnico, né? Com muita informação técnica. Aí eu quis trazer Marta para dar essa quebrada, né? Trazer esse lado mais emocional do empreendedorismo, que gera identificação, gera conexão. E isso também conecta. E eu acho que isso, às vezes, vende mais do que a parte técnica, do que a parte do conhecimento em si. Vamos fazer um bate-bola rápido. Calma, não fique nervosa. São coisas simples, vamos lá. Não vou eu tinha feito uma brincadeirinha aqui nos bastidores, remédio para dor de cabeça. Só para ela poder entender como é, mas vamos lá. Qual o melhor remédio para desânimo? Ai, meu Deus do céu, qual o melhor remédio para desânimo? Valei-me, Cristo. Sorri. Eu tava esperando essa resposta. Sorri, não é possível que ela vai me mandar uma vitamina de lá pra cá. Não. Sorri. O segredo para um negócio durar? Amor. A parte mais difícil de empreender? Eita, a parte mais difícil de empreender. Meu Deus do céu. Eu acho que parte mais difícil, você me pegou agora, de empreender. Talvez lidar com pessoas. É complicado, né? É incrível. Eu sei que eu não deveria falar. Eu não acho complicado. É desafiador mesmo. Sim. Mas eu acho que eu me saio bem, né? Então, assim, foram muitas formações. Então, assim, hoje eu consigo
administrar bem, mas é desafiador. Eu digo assim, que hoje, o que me... Eu sei que era um bate-bola, a gente já tá conversando. É. A parte que mais me toma tempo hoje é o atendimento. É o WhatsApp. É incrível. Eu nunca vi, é coisa que assim... Eu zero o WhatsApp agora, 8h40, 9 horas quando eu chegar em casa, vou zerar o WhatsApp amanhã quando eu acordar. Já tem milhões, né? Já tem milhões. É incrível, essa parte do atendimento é babado. Falaram aqui no meu ponto aqui, a equipe me gritou aqui dizendo que a gente tem comentários. É porque eu não tô com o YouTube aberto, equipe. Eu tava fazendo... Tem muito comentário? Meu Deus! Bora ver. Calma lá. Você vai jogar na tela, produção? Joga. Nossa, tem, viu? Vamos lá. Tá aqui, Catiúcia botou... Seria minha resposta. Para o quê, cunhada? Aí ela já botou, não acaba agora não. Isso é um bom sinal, viu? Vamos lá, já é papo reto, colocou aqui. Forte abraço a todos, mais um podcast maravilhoso. Muito obrigada, já tá aqui em todos. Eu tenho algumas pessoas que eu obrigo, tá, gente, a estar aqui, que é obrigado. Então, meu irmão Rogério Paz está comentando. Ele hoje está ativíssimo, tá? Que saudade de Júnior. Jai botou, vendi muito álcool em gel pra você. Jai? Sim. Ele botou aqui, vendi. Geildo, eu falo Jai, né? Geildo. Peraí, eu vou mostrar a foto. É podcast, a gente tem tempo, vai ser assim, viu, gente? Vão coisando aí. Peraí, deixa eu te mostrar a foto. Tá vendo? Minha cunhada é famosa, rapaz. Exposição de Jai agora. Vou puxar mesmo. Sim. Não lembra, não. Não! Eu tô tentando me lembrar, que eu não tô lembrando de álcool em gel. Eu não tô lembrando de álcool em gel. O rosto dele é conhecido, mas não tô lembrando se é de álcool em gel. Ele vendeu muito álcool em gel pra mim, foi? Foi. Vamos lá, já botou. Vendi muito álcool em gel. Manuela botou, tá aqui, ó. Tô aqui, tava com visitas. Beijo, mas eu estou Manu. aqui. Aí minha equipe maravilhosa já botou, se inscrevam no canal, porque minha equipe é mais eficiente do que eu. Meu marido botou, se inscreva e solta o dedo no like. Adivinha quem está online, quem tá assistindo a gente? Solta aí depois de Milena com um coraçãozinho. Bota ali, produção. Ó quem tá lá. Raíssa, filhota. Raíssa tava lá. Milena tá falando, viu? Daqui a pouco vão ser concorrentes diretas da Indiana e Drogazil. O foco é esse. Francis Nai colocou, que maravilha esse papo. Eu vou deixar aqui ao vivo um abraço pro meu padrinho, que hoje é aniversário dele, tá? Parabéns! Ai, Katia tá pedindo pra não acabar agora, não. Aí Katia está dizendo que seria a resposta dela, que a parte mais difícil de empreender é lidar com pessoas. Eu tava assim querendo jogar essa resposta, Katia, mas ela saiu. Gente, eu vou deixar aqui também um convite ao vivo, que a senhora Catiúcia não quer vir de jeito nenhum nesse podcast aqui pra poder falar com a gente, mas eu queria que ela estivesse aqui. Já tinha até data separada pra ela, não foi, Milena? E aí eu tô até hoje tentando procurar uma pessoa pra colocar no lugar dela. E eu ainda não consegui fechar uma pessoa, mas porque não tem quem faça essa mulher vir aqui no podcast. Vinha, cunhada, sua história é muito linda. Exatamente, mas ela não quer vir. Ai. Vamos lá, bora a próxima pergunta. Um produto que você não vive sem. Um produto que eu não vivo... Hidratante facial. E um produto que não pode ficar sem na farmácia. Produto que eu... Dorflex, Tocilar. De pirona de 1 grama. Esse não. Como é o nome do Captopril? Não, como é o nome do remédio de pressão pro idoso, que eles sempre vão comprar também? Losartana. Losartana. São vários, na verdade, né? Se eu for falar aqui, nimesulida, vários produtos. No Salobrima, preservativo, Diadê. Teste. Vender ou cuidar? O que vem primeiro? Cuidado, né? Sucesso tem cheiro de... Sucesso tem cheiro de...
Realização. Por falar em cheiro, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Quando eu entrei no carro, eu vim de carona com ela. Quando eu entrei no carro, a primeira coisa que ela falou, tá cheirosa. Que cheiro! Que cheiro é esse? O presente que ela me deu da farmácia da hora. E quando eu cheguei aqui, Milena também falou, nossa, você tá cheirosa. Foi o hidratante Body Splash da Eudora. Da Eudora. Perfeito. O azulzinho, não foi? É o roxinho, o de algodão. Ah, o de algodão. É, flor de algodão. Flor de algodão. Farmácia da hora é? Farmácia da hora. Mulher, farmácia da hora é sonho. É realidade, na verdade, né? Não é sonho. Foi um sonho realizado. Tanto da parte de quando iniciou no Salobrinho, como essa de agora. Então, assim, é uma realização também. É sucesso. Sabe, gratificante. Quais últimas palavras você deixa aqui pra gente, pra prosperidade? Porque as pessoas vão ver esse vídeo hoje e podem ver amanhã, e pode ver daqui a um ano, e pode ver daqui, enfim. Independente dos desafios que você encontrar, não desista. Porque se Deus colocou um desejo no seu coração, é porque Ele sabia que você era capaz de ir até o final. Ai, que lindo! Então é isso, muito obrigada, Marta, muito obrigada, meu irmão que tá aqui, gente, tá aqui aguardando, esperando, ansioso que daqui a pouco tem um Flamengo, mais um flamenguista, todo mundo que vem aqui é flamenguista, é incrível, e é incrível, porque eu não sei porque eu enfiei esse podcast na quarta e esqueci que toda quarta tem futebol, velho. É verdade. Pensei em tanta coisa, fui tão estratégica por conta do horário, que eles são empresários, então a maioria, né, cedo, não tem tempo de vir. Aí eu falei, pensei em horário, pensei em tudo, esqueci que quarta-feira tem jogo do Flamengo. Jogo, né? Cunhada, eu quero te agradecer também pela oportunidade, essa oportunidade de estar aqui falando sobre a minha história, sobre como tudo surgiu, sobre o novo ser que surgiu também, que é a Farmácia da Hora do Vilela. Muito obrigada. Isso foi uma oportunidade imensa para mim, de poder falar, de poder botar aqui também para vocês, né, esse momento, essa alegria, essa felicidade, essa realização. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Amém. Né, que te traga também muita prosperidade na sua vida, muita sabedoria, viu? Amém. Beijo, eu recebo te amo. tudo. Então é isso, gente. Quem chegou aqui até o final, vai comentar o quê? Dia D ou preservativo? A palavra. Preservativo. Bora botar. Quem chegou até aqui, até agora, deixa nos comentários preservativo. Pode lotar, comentar 20 vezes aí preservativo. Dá moral aí. Quem não segue o canal, já segue. Curte, comenta, compartilha. Enfim, faz tudo o que vocês quiserem fazer. Ajuda a gente. É isso, é nóis. Beijo, até quarta-feira que vem. Valeu!